aí, meus amigos, mais um vídeo aqui nesse formato no carro. Eu tava pensando também por que eu faço esse formato do carro e não faço em outros cantos. Um dos motivos é porque lá em casa não dá, cara. Minha mulher, ela não aguenta quando eu venho falar desses assuntos. Ela já está saturada de me escutar falando isso. Por isso que eu falo com o celular, mas não com o celular, com você, telespectador, celular espectador que está do outro lado escutando esse vídeo e viajando e filosofando. E eu quero que você abstraia, certo? Aqui é o Ítalo Brandão do canal Cristão Herege. A capinha aqui é a minha opinião, então eu vou falar a minha opinião, falo muita abobrinha, muita besteira. E você hoje vai viajar comigo sobre o seguinte tema: um crente, um cristão, ele pode ficar possesso, ele pode ficar endemoniado. E aqui a gente vai filosofar e discorrer sobre esse tema, tendo em vista várias religiões, várias culturas, e o que é estar possesso, o que é estar incorporado, mas de uma maneira express, de uma maneira rápida, aqui sem cortes, e vamos direto ao assunto, certo? O que é que vem na minha mente quando a gente fala sobre esse tema, certo? O que vem na minha mente aqui, eu trago logo Saul. Saul, no final da sua vida, é dito que meio que um espírito de um animal, né, meio que entrou na sua psique e ele ficou meio perturbado. Ele foi para a floresta e viveu com os lobos durante um tempo. Pelos cresceram nele, né? O que é isso que aconteceu? Se eu não me engano, foi Deus que mandou esse espírito para que Saul aprendesse. Então Deus manda o espírito. Em outro canto lá, Deus manda um espírito de mentira, né? Esse espírito de mentira, ele vem, ele engana, isso tudo para que o plano de Deus se cumprisse. Então Deus envia um espírito de mentira para enganar. A gente vê outros cantos, a bruxa lá, que chama Samuel, né? O profeta Samuel, do mundo dos mortos. Mas ali a gente não está falando de possessão. Ele vem no Novo Testamento, a gente tem várias pessoas que realmente ficam possessas, o espírito imundos, normalmente ali ditos como esquizofrênicos, pessoas que caem se tem ali uma convulsão, esquizofrênicos, né? Pessoas que têm problemas hoje ditos psiquiátricos, né? Então, pois bem, o crente pode incorporar E o que é um crente? Primeiro ponto. E aí a minha opinião é muito rápida, muito simples. Primeiro, para você incorporar, você vai ter que acreditar, você vai ter que ter essa informação em algum momento. Você não vê um ateu incorporado, certo? Então começa daí. Você precisa ter no seu arcabouço de vida, certo? Algo que tem a ver com a incorporação. E quando eu estou falando de crente, de demoniado, a gente está falando a princípio de coisas ruins. É porque eu estou usando aqui a linguagem cristã, certo? Então eu estou falando de algo ruim que pode acontecer com você caso você esteja passando por um perrengue. Porque se você procurou esse vídeo, se é crente pode incorporar ou receber uma macumba, é porque você está passando por um perrengue. Então saiba que o primeiro ponto é você acreditar. Então a partir do momento que você deixa de acreditar tanto e você começa a ficar um pouco mais cético em relação ao mundo espiritual, isso naturalmente vai fazer com que essa maldição, isso que esteja ruim em você, comece a sair. Porque sim, você mesmo sendo crente, você pode receber energias negativas, e que eu vou trazer a Bíblia como exemplo, né? O inimigo está ao nosso redor, procurando momentos e brechas para poder nos atacar como um leão, certo? A nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas sim contra principados e potestades. Então são trechos bíblicos que falam que sim, existe uma luta espiritual. E numa luta espiritual dessa, eu posso ser alfinetado com uma energia, uma seta maligna, uma seta de espinho, que pode ser dada tanto por Deus, como por uma pessoa que pode sim ter um olhar malicioso com você, invejoso com você, e mete aquela seta de inveja, e aí querendo ou não, ela encontra em você um espelho e ela absorve. Porque se você estiver blindado, meu filho, a seta vem, a seta bate, cai, ou ela bate em volta
dependendo da blindagem que você fizer. Mas isso é tema para a gente mais avançada, certo? Nesse primeiro momento, eu quero ficar nesse tema. Crente pode ficar possesso, pode ficar demoniado, pode receber uma macumba sim. Às vezes macumba está de crente, está de pastores e pastoras, nesse meio que amaldiçoam certos irmãos. Irmão, aquele irmão ali, ele vai sofrer tudo que pagou, porque Deus vai castigar, porque Deus é um Deus de justiça, e Deus vai vir com as 12 espadas e vai fazer justiça na sua vida, minha irmã. Só que para fazer justiça ele vai ter que prejudicar um outro terceiro. E aí essas maldições, elas são feitas assim dentro de igreja também, certo? E são feitas fora de igreja também. O que eu quero dizer é que você pode, abaixando a frequência, ficar mais suscetível a isso, certo? E aí qual é o objetivo? É elevar sempre a frequência. Você com Jesus no coração, seu palácio ele está bem feito, ainda mais se Jesus, se o Espírito Santo, trazendo aqui na linguagem evangélica, estiver trabalhando sempre, se o seu coração, seu chakra coronal, o seu chakra aqui da cabeça, certo? O coronal, o chakra do cardíaco, né? E aí, principalmente o seu verbo também, o seu olhar for luz, se estiver sintonizado aqui com essa parte de cima, e a parte de baixo também, né? O baixo e o ventre. Se você estiver todo sintonizado, meu filho, não tem mal que ele pegue. Você não precisa nem fazer rituais de proteção, fazer o ritual para poder a seta bater e cair, ou então para a seta bater e voltar, certo? Porque tem macumba que vem em seta, macumba não... Tem maldição que vem em seta, tem maldição que vem em estilo larva, certo? Que ele vai te deteriorando aos pouquinhos. Uma coisa é uma maldição que vem, pá, pay buff, certo? Uma investida assim, de energia negativa que vem de uma vez, pay, um pensamento intrusivo certeiro. É uma forma que você pode fazer. Outra forma é que você vai fazer uma larva, que aos pouquinhos vai corroendo a pessoa. É uma outra forma e tem outras proteções. Se você está curioso, quer saber mais, eu vou te aconselhar um livro muito bom. Autodefesa Psíquica, de John Fortune. Ele vai falar disso. E aí você pega a Autodefesa Psíquica de John Fortune e você pega também o Liber Nu e o Psiconauta de Magia do Caos. Certo? Lê esses dois livros, você vai aprender muito sobre o que eu estou falando. Mas principalmente a Autodefesa Psíquica de John Fortune. E aí, é interessante, voltando para o termo, o crente pode ficar endemoniado, é interessante porque os demônios, a princípio, eles são anjos caídos, né? Eles têm acesso a um portal muito fácil com o ser humano que os anjos não têm, né? Ele é um anjo caído, mas ele consegue entrar na mente do ser humano e os anjos do bem não conseguem. Parece muito algo muito humano, algo muito de psique. E se você já andou nesse meio, se você já vivenciou isso de alguma forma causou um trauma na sua mente, se isso causou um trauma, isso pode em algum momento da sua vida vir trazer, se você estiver passando por uma dificuldade, vir trazer uma possível manifestação, uma possível ansiedade, uma possível angústia, que a sua mente vai relacionar esse ponto antigo ruim que aconteceu e fazer essa associação. Não é porque você sentiu um medo de madrugada, porque a nossa mente, às vezes, esse nosso subconsciente é muito grande, é muito gigantesco. Não é porque você se sentiu um medo de madrugada que está associado àquele dia que você foi para um terreiro escondido, viu, crente? Ou para o centro espírita, viu, crente? Que você vai de vez em quando, certo? Então não é porque você sentiu esse medo que está relacionado, mas a sua mente consciente relaciona, mas o seu subconsciente está trabalhando de outras coisas com outras formas, né? Então, se você está se sentindo assim, saiba que os primeiros passos, seja mais cético, ou aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo, então ocupe sua mente com coisas, e aí naturalmente você vai desassociando a sua atenção. Porque magia nada mais é do que, em hebraico, kavaná, certo? Teleman, intenção, energia voltada a um ponto específico. Então, se a sua atenção está nisso, naturalmente você está sugando essa energia ruim que colocaram, ou que mesmo você mesmo está produzindo. Às vezes é a gente que se sabota, e a gente mesmo produz a nossa sombra, e a nossa sombra fica soltando coisa ruim porque a gente gosta, a gente está viciado nessa retroalimentação negativa, né? Então que não seja assim. Ocupemos nossa mente, nossa atenção com coisas boas. A gente tira a atenção daqui
joga a atenção na evolução, no progresso, certo? E as coisas tendem a melhorar. Então o crente pode ficar endemoniado, meu filho, essa não é para ser a sua preocupação. Mas sim, em determinados momentos você pode ter um surto, não vou nem dizer endemoniado, porque eu nem gosto desses termos, né? Existem tantas hierarquias de seres espirituais, divinos, e que é muito além de anjo e demônio, né? Isso daí é uma nomenclatura muito baixa, muito pequena, né? É só estudarmos um pouquinho. E aí, que seres de luzes estejam com a gente, que anjos estejam com a gente, que todo o bem, o amor e a harmonia e a paz que vem do alto esteja conosco, o shalom de Deus, a Shekinah de Deus, que ela habite em nós e que ela seja um rio que transborde e que essa seja a nossa atenção, seja fitada nisso. E aí, não vai ter demônio que chegue perto, não vai ter maldição que chegue perto, não vai ter feitiço que chegue perto. E se chegar perto, aí é tema para outro vídeo. Beleza? Eu sou Ítalo Brandão, cristão herege aqui, minha opinião, certo? Me perdoe qualquer coisa se falei besteira. Eu sou um mero estudante, um aprendiz. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. O canal tá começando, mas já tem vídeo pra caramba. Tem muita resenha aí, tem muita besterol. Então, tamo junto. Shalom, shalom, salam aleikum. House, a paz do Senhor, graça e a paz. Fiquem com Deus e valeu!